E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha do primeiro lançamento da editora Veneta para 2021. Editora Veneta esta que, assim como a Comic Zone, decidiu começar o ano com uma publicação argentina. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre A Guerra do Deserto, escrito e desenhado por Breccia, não o nosso velho conhecido Alberto Breccia, dessa vez o seu filho Henrique Breccia, isso mesmo. Cara, é um quadrinho incrível, eu não conhecia, nunca havia ouvido falar desse quadrinho até o anúncio da editora Veneta, que muito gentilmente me cedeu o PDF para que eu pudesse ler isso aqui e resenhar para vocês, tá certo? Antes de entrar nos méritos da história, eu quero mostrar para vocês as especificações técnicas, né? Eu quero mostrar o livro para vocês. Então vamos aqui na Amazon, onde o quadrinho está sendo vendido. Você pode acessar através dos links que estão aí na descrição ou entrar direto através do bit.ly/Guerra do Deserto. Você cai aqui nessa página e fazendo isso você ajuda muito o nosso canal. E vai ter capa dura, 56 páginas. O design da capa, inclusive, é incrível. Eu adorei. Vou mostrar aqui. Olha isso aqui. É o designer da Casa Rex, né, que faz geralmente os designs lá da editora Veneta. Muitíssimo bom gosto essa capa. E a arte do Henrique Breccia é incrível, né? Talvez o nome Breccia engane e você ache que ele tem um estilo que é muito parecido com o seu pai. É claro que ele aprendeu um pouco do seu ofício com o seu velho, mas você vai ver que o estilo dele é bem diferente. É um estilo próprio, tá? Que em pouco se assemelha ao do seu pai, mas que é tão competente quanto. É muito legal o que ele entrega aqui. Olha essas pinceladas, cara. É muito bacana mesmo. Então tem um preço de capa de R$ 54,90, né? E vai ser lançado no dia 20 de janeiro de 2021. Aproveito para relembrá-los também. Deixa eu fechar aqui a página, que a editora Comic Zone também está com a pré-venda, tá certo? Que é o Evaristo, cujo link também vai estar aí na descrição, escrito por Carlos Sampaio com desenhos de Francisco Solano Lopes, beleza? Não custa nada relembrá-los, né? Então, o Henrique Breccia, o que é que a gente fala do Henrique Breccia? É um cara que é talentosíssimo e que infelizmente não foi muito publicado no Brasil, né? O primeiro livro dele foi Che, Os Últimos Dias de um Herói, foi publicado pela editora Conrad faz tempo, há muito tempo está fora de catálogo, acho que merece aí uma republicação, não é mesmo? Eu adoro esse quadrinho, tem aqui algumas versões, tem a versão italiana, tem a versão francesa, né? Inclusive um primo meu gostaria de saber qual capa que vocês preferem, né? Também tem a capa, também tem a edição brasileira que está no Brasil, na casa da minha sogra, né? Então esse foi o primeiro quadrinho do Henrique Breccia. E faz 2 anos, Alvar Maior, que tem roteiro aí do Carlos Trilho, foi publicado também no Brasil, mas é só isso que a gente tem, infelizmente, de Henrique Breccia publicado no Brasil, né? Então surge aí a editora Veneta para cobrir essa lacuna. E como eu disse a vocês, eu não conhecia esse quadrinho até a editora Veneta publicá-lo, e quando eu li, eu fiquei de cara e puta merda, esse quadrinho é sensacional. A Guerra do Deserto conta com 2 introduções, né? 2 textos de introdução. Um que é escrito pelo Juan Sasturán, que é um editor muito famoso na Argentina. Ele foi editor da revista Fiero. Ele também é autor, né? Ele escreveu Péramos, que conta com desenhos do Alberto Breccia, um texto muito bacana, mas o que me pegou mesmo foi o texto de introdução do editor da Veneta, senhor Rogério de Campos, e puta que pariu, que introdução sensacional. Tem alguns textos de introdução que só eles fazem valer o livro, e eu acho que é o caso desse texto escrito pelo Rogério de Campos, certo? É sensacional, e neste texto ele contextualiza por que A Guerra do Deserto é um livro importante para ser publicado em 2021, né? Por que esse livro continua relevante? Então, e eu recomendo fortemente que você não vá para a história sem antes passar por essa introdução, porque ele é uma verdadeira aula de história da América Latina, né? Da história do capitalismo que ele nos conta ali naquele prefácio que ele faz. É incrível, incrível, incrível. Então, depois eu volto para falar um pouco mais sobre a introdução.
A história ela foi escrita entre 1973 e 1976 na revista italiana Linus, que era uma das revistas mensais mais importantes da época, né? E é aquele tipo de revista, como foi a Metal Hurlant, Heavy Metal, né? Como foi a Echo de Savane, Fluide Glacial na França, como foi a própria revista Animal no Brasil. São essas revistas que traziam histórias curtas de diversos autores dos mais variados estilos. E é um estilo de publicação que eu particularmente gosto muito, mas que não existe mais, né? Pelo próprio contexto do mercado, hoje com o desaparecimento das bancas, fica complicado, né? Fazer algo do tipo. Apesar da Veneta ter ressuscitado a Mal, que originalmente era um suplemento da revista Animal. Enfim, foi publicado nessa revista na Itália, onde o Henrique Brett morava e continua morando até hoje, porque uma história desse tipo dificilmente seria muito bem aceita pela censura argentina da década de 70, que naquela época passava por uma ditadura um pouquinho complicada, não é mesmo? Então, o Henrique Brett ele publica essa história na Itália. E por que é tão polêmica assim? Porque fala sobre como a Argentina se tornou um país branco, né? Fala sobre o massacre dos povos originários. E é aí que a introdução do Rogério Campos se torna mais interessante, porque ele fala como foi que isso começou lá no final do século XIX, né? 1870 e poucos, quando um francês, cujo nome eu esqueci agora, inventou o primeiro barco com sistema de refrigeração, né? Um barco frigorifique. E o que é que isso significa? Que os franceses, extrapolando os europeus, não precisariam mais fazer pastos na Europa, né? Eles poderiam ir tranquilamente buscar pasto, buscar carne do outro lado do Atlântico, né? Então que esse navio parte do porto de Rouen, no noroeste da França, em direção à Argentina, né? Que tinha um belo deserto, um lugar perfeito para se criar gado, que eram os Pampas, né? Então, o que acontece? O general Roca, né, naquela época, ele é designado com a tarefa de limpar esse deserto, né? Isso significa, evidentemente, massacrar os povos originários. Em 5 anos, ele disse que não sobrou um índio ali para contar a história, né? Os índios que haviam sobrevivido durante séculos, né, inclusive chegaram a certa medida a conviver pacificamente com os colonizadores, mas não sobreviveram ao dinheiro do capital, né, que estava jorrando. Os investimentos ingleses na Argentina multiplicaram, né, graças a essa abundância de pasto que havia ali, né. Então, foi nesse momento, no final do século XIX, que a Argentina destrói toda a sua população originária ou expulsa ela para o Chile ou para outras regiões ali da América do Sul. E, tô até cansado, viu, gente? Desculpa, que agora não tem mais corte não nesses vídeos, não. E o que acontece? O Rogério de Campos, ele conta aí esse pedaço da história que acontece no final do século XIX e ele faz um paralelo com o que aconteceu um século depois, né, na década de 70. Por quê? Com 40 milhões de hectares liberados, a Argentina fez uma espécie de reforma agrária ao contrário. Ela ofereceu isso para suas famílias mais ricas. Famílias essas que um século depois estariam financiando a ditadura sanguinária que desapareceu com mais de 30 mil pessoas naquele país, não é mesmo? E no final ele ainda faz um paralelo com o Brasil de 2021. Minha gente, é assustadoramente bom esse prefácio do Rogério de Campos e é essencial para que você entenda o que é que o Henrique Brett vai nos contar nas páginas a seguir. Então a gente vai ter 3 histórias protagonizadas pelos indígenas que narram essa guerra do deserto. A gente vai ter no final do livro uma história que se passa no México durante a Revolução Zapatista e no final uma história que conta a resistência argelina à colonização francesa na década de 50. E à primeira vista você deve se perguntar, beleza, o que é que tem a ver, né, a guerra no deserto com o que aconteceu no México, na Argélia? E tem tudo a ver, e para entender isso você precisa ler a introdução feita pelo Rogério. Eu sei que é um livro incrível, eu fiquei apaixonado. Quando acabou, eu queria mais, tá certo? E eu recomendo fortemente que você confira aí A Guerra do Deserto, tá bom? O link tá na descrição. Se tiver que comprar um livro em janeiro,
que você compre o Evaristo da Comic Zone. E se sobrar uma graninha, compra aí a Guerra do Deserto, que também é muito bom, tá certo? O link para tudo que eu falei tá na descrição. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E me diz aí nos comentários o que é que você achou, né, do que eu acabei de contar para vocês. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.